Santo, santo é o Senhor. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Quero, aleluia, ainda aqui, leia aqui no Salmo 105, diz assim: glória te damos, Senhor, exaltamos o teu nome. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegrai-vos, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembre-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou, até milhares de gerações, da palavra que mudou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu
dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltratei os meus profetas. Amém? Até aqui. Louvai ao nome do Senhor. Glorioso és tu, Senhor. Digno, muito digno de louvor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Essa não dá, é muito para mim. Aleluia, Deus. Aleluia. Vamos mais uma vez agradecer o nome do nosso Deus. Mais uma vez agradecer a Ele. Mais uma vez louvar o seu nome. Mais uma vez dizer o quão maravilhoso Ele é. O quanto nós o amamos, o quanto nós o adoramos e o quanto nós precisamos dele em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Não. Senhor, vem sondar os nossos corações, os nossos pensamentos, ações e atitudes. Vem sondar, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
Eu como flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor. Foi de coração a nossa gratidão, a nossa adoração. Receba, Senhor, que possa chegar com cheiro agradável e suave nas suas narinas e que o Senhor possa contemplar, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Eu quero... Aleluia, glória a Deus. Está convidando o pastor Carlos Salles, passando o trabalho para ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o seu nome. E dizendo que, muito obrigado, agradecendo ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando, adorando o nome dele, por mais uma noite de estarmos aqui recebendo dele a cura, a restauração, recebendo dele os livramentos, recebendo dele tudo aquilo que precisamos e necessitamos, porque ele é fiel em todo o tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, para honra e glória do teu nome, Senhor, nós agradecemos, somos gratos. Sou grata a Ti, Pai, por cada vida, Senhor, que está conosco, Pai, aqui na live, Senhor, por cada vida presente, por cada... Oh, Deus, eu não sei qual o momento, qual o horário, ó Deus, que essa mensagem vai chegar diante dos meus irmãos, dos teus filhos e filhas, Pai, daqueles que estão precisando, necessitados, mas que o Senhor possa usar, Senhor, o teu filho, que o Senhor possa, Pai, oh Deus, fazer dele um instrumento usado por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para trazer, ó Pai, oh Deus, uma palavra de conforto, Pai, para os corações, uma palavra de exortação, uma palavra de amor, uma palavra, Pai, de quebrantamento, uma palavra, Pai, de avivamento, uma palavra, Senhor, que venha, Pai, nos encher, e que o Senhor possa, Senhor, estar, Pai, renovando as nossas forças. Toma, Senhor, o pastor Carlos Salles nas tuas mãos, seja com ele, abençoa a sua vida, abençoa a sua saúde, abençoa a sua casa, abençoa, Senhor, a nossa família, Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso ministério, Pai, teu ministério, Senhor, a tua obra, a obra do Senhor, que o Senhor venha estar fazendo com que essa obra venha crescer, se não for aqui, ó Deus, mas que o Senhor possa operar através das lives, que possa chegar, Senhor, o mais longe possível, Pai, para alcançar vidas, Pai, para alcançar corações, aqueles que estão necessitados, que estão precisando, Pai, porque, ó Deus, só vem até a Ti, só vem até pedir socorro aqueles que verdadeiramente precisam do Senhor. Ó Deus, então estamos aqui, Pai, para pedir ao Senhor que o Senhor venha ao nosso socorro, venha ao nosso favor, venha, Senhor, responder, Senhor, as nossas orações, as nossas petições, e que o Senhor venha, Pai, falar conosco, continuar a falar conosco, Pai, esta noite. Que nós não venhamos sair daqui, nem eu, nem meu esposo, Pai, nem todos aqueles nossos irmãos que estão na live conosco, Pai.
ó Deus, da mesma forma, mas que venham ser lavados, transformados, remidos, curados e restaurados pelo poder do Teu Espírito Santo, que reina e que vive em nós para todo sempre. Assim nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Toma Teu Filho, seja com Ele. Pai, usa da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Traga, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, palavras, Senhor, do coração do Senhor, para o nosso coração. E que Teu Filho, Pai, seja usado pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua unção seja derramada, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, sobre a vida dele. Para trazer para nós hoje a palavra desta noite, para a honra e glória do nome de Jesus. Renova, reforça, Senhor, revigora, estabelece, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo, Pai. Envia, Senhor, os Teus anjos, Pai, a Tua comitiva de anjos, para trazer resposta, Senhor, para o Teu povo, para nós, para o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, que Deus esteja fazendo com que nós cresçamos na sua graça, no seu conhecimento, que seja um tempo de bênção na sua presença. Amém? Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós e eu sempre trago uma palavra que ela está no Salmo 127. Ela diz: se o Senhor, Ele não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então nós precisamos entender que tudo vem dele. Nada vem de nós mesmos, mas tudo vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Obrigado, missionário. Então, é tempo de nós nos colocarmos diante do Senhor. É tempo de nós estarmos buscando ao Senhor em todo tempo e lugar. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E se não for a mão do Senhor, nós já teríamos sucumbido na missão. Mas o Senhor, Ele tem olhado para os seus filhos, olhado para as suas filhas, e nós precisamos buscar ao Senhor em todo tempo e lugar. Eu quero trazer uma palavra que está em Apocalipse. E essa palavra, ela fala da 7ª carta à igreja de Laodiceia. E do seu versículo 14, aleluia, até o 22. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Amém? Glórias a Deus. Eu lembro, eu estava vendo um filme. Quem tiver a oportunidade de ver o filme, O Quarto de Guerra. E esse filme, O Quarto de Guerra, uma senhora, ela estava passando por momentos difíceis na vida dela e ela estava perdida, sem saber como agir em relação ao que estava acontecendo no seu relacionamento, no seu casamento, na sua casa. Ela estava extremamente perdida. E ela era corretora de imóveis. E uma senhora queria vender a sua casa e ela a convidou para estar com ela. E quando ela chega na sua casa, ela começa um diálogo e ela pergunta à corretora, que está passando por momentos,
ela pergunta a ela se ela tem orado, se ela tem buscado ao Senhor e se ela está fervorosa diante de Deus. E ela falou assim, mais ou menos. E quando ela diz, está mais ou menos, ela vai na cozinha e ela prepara um café para ela, para a própria senhora e para a corretora. Quando ela volta com o café, ela toma o café dela, está quentinho, e o café da corretora está frio. E quando ela toma o primeiro gole, ela faz uma cara feia, fala, está gelado, é assim que a senhora toma café? Ela fala, eu não, o meu café está quentinho, do jeito que eu gosto. Mas esse café representa a tua vida diante de Deus. É do jeito que você está. Mas eu vou na cozinha, eu vou pegar outro café para você, mas dessa vez quentinho. Nós precisamos saber como que a nossa vida está diante de Deus. Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente está adormecido diante das circunstâncias. E não é assim que Deus quer que nós estejamos diante dele. Nós precisamos estar ávidos. Nós precisamos estar sedentos da presença do glorioso Deus de Israel. Então, nós precisamos nos examinar nesta noite. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu quero que vocês então me acompanhem o texto de Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 ao 22, que fala sobre a sétima carta, a carta de Laodiceia, e diz assim, e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sei, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração,
Nós precisamos dar valor à palavra pregada, à palavra de Deus. Nós precisamos deixar de ter uma vida relapsa. Nós precisamos deixar de estar empurrando com a barriga. Jeremias, ele vai dizer, Jeremias 48:10, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Muitas vezes, diante de uma porta que o Senhor, o Deus de Israel, está abrindo para a minha vida e para a tua vida, nós temos vivido na preguiça, no relaxamento. Nós temos desanimado diante das circunstâncias que elas requer de mim, requer de você, orações, jejuns, sacrifícios. E temos deixado de lado. Quantas vezes a gente tem olhado um filho morrer espiritualmente? Quantas vezes a gente tem olhado e visto o marido passar por situações difíceis, na cachaça, na bebedice, na prostituição? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, orar. E as Sagradas Escrituras, ela vai dizer, orar sem cessar. Nós precisamos buscar ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai dizer, não há quem busca a Deus. Não há nenhum sequer. E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, falar, Senhor, olha, aplica o teu Espírito Santo sobre mim. Porque o Senhor diz que eu sou o templo do teu Espírito, o tabernáculo do Senhor. E esse tabernáculo, ele não pode estar com os altares derrubados. Esse tabernáculo, ele não pode estar com a candeia apagada, mas tem que estar cheia de azeite, iluminando, tem que estar fluindo do teu Santo Espírito, da tua sagrada presença. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar a Ele, para que Ele venha reacender o fogo do nosso altar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar com que Ele faça a obra em nós. Mas muitas vezes, amados irmãos, conforme eu disse, a preguiça, o desânimo, tem feito com que nós venhamos estar relaxados diante do Senhor. Então o Senhor, Ele chama a nossa atenção nesta noite. E eu quero destrinchar tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nesta noite. A partir do versículo 15, ele fala a respeito dessa cidade e dessa igreja. A cidade é Laodiceia e a igreja é a igreja que está em Laodiceia. No capítulo 3, no versículo 15 e versículo 16, vai dizer a palavra desta maneira: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno, não és nem quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Esta é a descrição da condição espiritual da igreja de Laodiceia. A igreja morna é aquela que transige com o mundo e em comportamento se assemelha à sociedade ímpia. Ao seu redor professa o cristianismo, mas na realidade é espiritualmente desgraçada e miserável. Cristo faz esta igreja uma séria advertência no tocante
ao seu julgamento contra a mornidão espiritualmente, Cristo faz também um convite sincero para que se arrependa e seja restaurada a uma posição de fé, justiça, revelação e comunhão. Nesta era da igreja morna, firmes são as promessas de Cristo. As igrejas vencedoras, Ele virá a elas com bênçãos e no poder do Espírito Santo, e abrirá uma porta para que possam glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho eterno. Na cidade de Laodiceia, tinha várias fontes termais. E essas fontes termais da cidade de Laodiceia fazia com que Laodiceia fosse um local de turismo. Essa cidade era um local de turismo. E ali aquelas águas, ela saía das fontes mornas, onde as pessoas entravam naquelas águas, porque aquelas águas tinham propriedades medicinais. Então, a igreja, ela não era muito procurada, mas a cidade, ela era rica por causa dessas fontes e por causa desse turismo. Então, as águas que saíam das fontes termais da cidade de Laodiceia fazia com que aquela cidade ela fosse muito procurada. E naqueles locais, muitas pessoas entravam naquelas águas com dores de reumatismo, com dores na coluna, e ali diziam que aquelas águas tinham essas propriedades medicinais. Então, uma cidade muito procurada. Então, Jesus ele faz esta alusão a respeito das águas de Laodiceia. E ele traz e ele coloca aqui na 7ª carta, onde ele diz que a cidade ela é morna. Ou melhor dizendo, a igreja ela é morna. Não tem como beber a água diretamente da fonte. Tinha que passar por um congelamento, tinha que passar alguma coisa nessa atividade para que a água se refrescasse para beber. Porque essa água, todos que colocavam na boca para beber, dava ânsia de vômito. Então Cristo faz uma alusão à igreja de Laodiceia, para que eles possam estar voltando à presença do Senhor. O que Jesus ele queria dizer a respeito dos crentes da igreja de Laodiceia? Era meia pedra e meio tijolo, conforme diz o dado popular que conhecemos. Como se fosse uma alusão que nós fazemos a respeito do crente reimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Então, era isso que Cristo estava dizendo à igreja de Laodiceia. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele chama a minha atenção, a tua atenção nesta noite. Por causa de quê? Porque o Senhor, Ele quer mudar o quadro da nossa vida. E quando eu falo de mudar o quadro de nossa vida, eu costumo sempre bater nessa palavra, é uma palavra que eu gosto muito, a respeito de Lucas capítulo 2, e Lucas capítulo 2, ele vai trazer uma palavra que nos chama a atenção a respeito da pregação que nós estamos fazendo. E eu quero compartilhar contigo, eu já preguei algumas vezes sobre essa palavra, no texto de Lucas, mas hoje nós estamos no texto de Apocalipse capítulo 3, mas eu quero que você entenda o que o Senhor Ele quer, está falando contigo, está falando comigo nesta noite. Em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, ele vai dizer assim: E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel.
e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa é a condição que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Preste bem atenção. E havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão. E este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. É isso que Deus quer fazer, aleluia, sobre a minha vida e sobre a tua vida. No versículo 26, ele vai dizer assim: e for ali revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, aleluia, foi levado ao templo quando os pais, aleluia, do menino. Menino quem? Menino Jesus. Para com ele procederem segundo o uso da lei. E ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo, aleluia, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O Espírito Santo do Senhor agora envia Simeão ao templo. E agora ele vê Maria e José com o menino Jesus nos braços, e o Espírito Santo revela a Simeão. E Simeão diz assim: agora, Senhor, pode despedir-me em paz, porque o Senhor já me revelou, e os meus olhos viram a consolação de Israel. Aleluia. Será que o Espírito Santo tem falado comigo, tem falado contigo, ou a gente tem vivido de qualquer maneira? Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer fazer infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós precisamos entender que nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos ter interesse naquilo que Deus quer colocar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós não podemos de maneira nenhuma tirar os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente coloca os olhos numa novela, num jornal nacional, nós colocamos os olhos numa guerra, nós colocamos os olhos nisso, naquilo, mas a palavra do Senhor vai dizer a Moisés, quando ele está diante de Pieirote, ali diante do Mar Vermelho, e atrás vem Faraó, a poeira dos cavalos do exército de Faraó está levantando, e agora Moisés olha para Deus, começa a orar, mas Deus falou: Moisés, agora não é hora mais de orar, é hora de agir. Moisés, toque nessas águas e diz ao povo que marche. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ir avante. Nós não podemos retroceder, nós temos que caminhar, ainda que venham grandes exércitos atrás de nós, ainda que tenha uma grande dificuldade de um mar vermelho, mas o Senhor abre o mar vermelho para o seu povo passar, e nós precisamos, nesse momento de tantas guerras, nesse momento de tanta prostituição, nesse momento que a Bíblia vai dizer, diz que é um momento de apostasia, nós precisamos, amados irmãos, tirar essa, como eu posso dizer assim, essa falta de fé de cima da gente, sacudir isso, falar: não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa agir, a gente precisa correr em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente fala: tinha uma raposinha, o pastor Maurício, ele costumava falar a respeito dessa raposinha que tinha num desenho animado. Ele fala assim: que azar, que azar. A gente precisa falar: não tem nada de azar, o Senhor manda a gente marchar. A palavra vai dizer, amados irmãos, em Filipenses, aleluia, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz o Senhor, amados irmãos, através do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está a mim reservada, mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Quem tem amado a vinda do Senhor não vive dormindo. Aleluia. Quem tem amado a vinda do Senhor não deixa de congregar. Está escrito na palavra do Senhor. E aí a gente continua, aleluia, glórias a Deus. Então, no versículo 30 ele fala: já pois os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 31 do capítulo 2 de Lucas, ele vai dizer: a qual preparaste perante a face de todos os povos para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos,
em Israel, e para de sinal de contraditado. E uma espada transpassará também a tua alma, para que, aleluia, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era de idade avançada, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, dia e noite, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, aleluia, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós estamos esperando a segunda vinda do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para você nesta noite. O Senhor, Ele diz que Ele virá como ladrão na noite. Quando ninguém estiver esperando, é que Ele vai vir. A gente olha, amados irmãos, o que aconteceu nos dias de Noé, quando todos casavam, davam em casamentos, bebiam, comiam, estava desapercebido quando de repente veio o dilúvio. Somente Noé e a sua família foram salvos do dilúvio. Mas Noé, ele não deixou de pregar. Noé, ele não deixou de anunciar a palavra do Senhor. Noé, ele pregou durante 120 anos. Será que você pode entender essa palavra? Será que você pode buscar a Deus no seu coração e falar: Deus, olha, eu preciso estar percebido. Aleluia. Eu tenho dormido o sono da indolência. Se o Senhor vier hoje, como que eu estou para me apresentar ao Senhor? A gente olha em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Nós precisamos entender, amados irmãos, que manejar bem a palavra da verdade, estar preparado, é requisito para nós estarmos indo ao encontro, aleluia, do Senhor nos ares. Nós precisamos entender, assim como o relâmpago, ele aparece no Oriente, se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será que nós estamos preparados? A gente olha tanto Simeão conforme Ana. Ana, ela casou. E com 7 anos de casada, o marido morreu. Desde então, após o marido morrer, ela nunca mais teve outro marido. O marido dela era Deus. Ela servia no templo. E as Sagradas Escrituras diz que ela estava na idade de 84 anos. Mas servia ao Senhor de dia e de noite. Nós precisamos então nos alertar quanto ao que o Senhor ele tem falado conosco. Nós precisamos colocar a nossa vida diante desse Deus que tudo pode, que tudo quer fazer na minha vida e na tua vida. Nós precisamos buscar ao Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer a respeito da ressurreição. E em 1 Coríntios capítulo 15, e eu quero levar os irmãos ao capítulo 15, versículo 50, diz: e agora digo isso, meus irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, aleluia, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde, ou melhor dizendo, versículo 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, o que o Senhor ele diz? Ele fala sobre a ressurreição. Mas ele fala que o sangue e a carne não herdará o céu. E ele diz que tudo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. De tudo que é mortal se revestirá de imortalidade. O que ele está dizendo agora? Ele está dizendo, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão em Cristo Jesus. Então nós precisamos, amados irmãos, voltar ao texto de Apocalipse capítulo 3, aleluia, 15 e 16, conforme ele está dizendo, para que não sejamos mornos, mas que sejamos aplicados no Senhor, que estejamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, firmes naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero ir com vocês agora ao versículo 17. Como diz, sou rico e estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres, aleluia, de mim, ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, que, aleluia, para que vejas. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele traz e fala de toda a bondade de Deus que tem sobre a cidade de Laodiceia. Quando ele fala a respeito de ouro, é porque ali tinha ouro, ouro puro. E ele fala que mesmo aquela cidade sendo rica, ela estava sendo verdadeiramente e espiritualmente uma cidade desgraçada. Porque o ouro que ela tinha não pode comprar a vida eterna. A riqueza nenhuma do mundo, aleluia, ela pode comprar um minuto no céu. Nós precisamos entender isso. As indulgências, as tuas ofertas, o teu dízimo, não pode comprar nem um minuto na presença de Deus. O que vai fazer a diferença na presença de Deus é o teu coração arrependido. É a tua vida direcionada ao trono da graça de Deus. É nós irmos ao encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estava essa semana trazendo uma palhinha dessa palavra a respeito do que tem acontecido na sala de oração. E ali eu estava falando a respeito, amados irmãos, uma irmã nossa lá, ela disse assim, olha, eu estou cansado de pregar. E eu falo com Deus, eu vou até fazer a tua vontade. Mas eu já tenho pregado para os meus parentes todinho, raça de coração duro. Eu já tenho pregado para toda o meu bairro. Esse bairro aí está cansado de ouvir a palavra do Senhor. Esse bairro aí tem 3 igrejas, e 3 igrejas abençoadas. Todo mundo já ouviu da palavra de Deus. Eu estou realmente cansada de pregar e cansada de ver as pessoas pregarem. Mas eu estava, na minha oportunidade, eu falei a respeito de que muitas vezes, amados irmãos, a gente acha
que nós já estamos preparados. Muitas vezes a gente acha e fala, já aceitei Jesus, já me arrependi, agora eu quero sentar no banco da igreja, agora eu quero ficar sossegado, eu quero ficar parado, ou senão eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, compro um terno para o pastor, dou um carro para o pastor, dou uma casa para o pastor. Não tem feito nada para Jesus em relação a isso. Nós precisamos entender que fazer para Jesus é entregar a nossa própria vida. Fala, toma Jesus. É entregar o nosso próprio eu. Não é entregar coisas para Jesus. É entregar o nosso próprio eu. O Senhor, Ele não quer o teu dinheiro. O Senhor não quer o teu carro, a tua casa. O Senhor não quer nada teu. O Senhor quer a tua vida. O Senhor quer a tua alma. O Senhor quer mudar a tua vida. O Senhor quer fazer uma obra em você. E às vezes, amados irmãos, a gente acha, porque, preste bem atenção que eu vou falar, porque eu sou pastor, o pastor Carlos, ele é um pastor abençoado. Pensa que eu não tenho as minhas lutas, as minhas tribulações. Pensa se eu não buscar ao Senhor, se eu não orar, se eu não clamar, eu vou estar lá no meio da prostituição. Pensa se eu não vigiar, não vou estar lá no meio da bebedice, tomando cerveja, tomando vinho. Pensa você. Eu tenho que vigiar todo dia uma luta, a gente precisa, amados irmãos, a cada dia vencer como se diz assim, as lutas em relação ao diabo, porque a palavra do Senhor vai dizer em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Aquele que não se encontra, como eu posso dizer assim, perseverando, é uma presa fácil. Nós precisamos, em nome de Jesus, falar assim, não, eu preciso estar indo de encontro ao meu mestre. Aleluia. Eu preciso estar entrando no Santo dos Santos, no santo lugar e falar, Senhor, olha, é mais um dia que eu venho encher aqui as minhas vasilhas com o óleo da unção. Aleluia. Eu preciso das tuas mãos poderosas sobre a minha cabeça. Eu preciso ouvir a tua voz. Nós não estamos preparados. Nós vamos estar preparados conforme eu disse, naquele grande dia, que o Senhor nos transformará de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Nós estaremos sendo revestidos da imortalidade. Nós deixaremos esse corpo mortal e seremos como Ele. Mas naquele grande dia, até agora, nós estamos ainda numa situação de luta, de estar buscando ao Senhor dia a dia. Não é como muitos dias, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é. É a cada dia, a cada momento. Aí, imagina, pastor Carlos, salvo para sempre. Aí está aí a minha esposa, e eu com 55 anos, minha esposa 56, aparece uma novinha, dinheiro, carrão, casa bonita, tal, pastor Carlos, vice-versa, tanto eu conforme a minha esposa. Aí o pastor Carlos se encanta, vai embora. Deus vai aprovar minha atitude? Eu vou estar com a salvação garantida, vivendo em fornicação, vivendo em adultério? Terá vida eterna para mim? Está escrito na palavra que não. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Não há salvação. Os tais não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Não é palavra minha, mas é palavra de Deus. E a gente precisa entender isso. E muitos não têm entendido. Então, o Senhor, Ele não está ligado na tua riqueza. Então, como diz, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. E o Senhor, Ele vem com uma palavra firme, uma palavra que machuca. Ele diz assim, não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? No versículo 18 ele diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ele está falando não de ouro terreno, mas está falando de ouro espiritual. E vestes brancas, para que vistas e não apareça a tua nudez. Aí também ele faz uma alusão a respeito que essa cidade também era uma cidade abençoada, a respeito de muitas roupas, né,
que ali eram produzidas e feitas. Então o Senhor, ele traz essa alusão. E também, ele ainda vai ainda mais longe. Unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Nessa cidade também era uma medicina avançada a respeito de colírio e a respeito de tratamento dos olhos. Então o Senhor, ele faz uma alusão a tudo que tem dentro dessa cidade e coloca na palavra a respeito do que ele quer chamar a atenção daquela cidade e daquela igreja que está naquela cidade. Então, agora ele diz assim, no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor, ele tem nos amado, apesar da situação que ele tem visto a respeito de enfraquecimento espiritual, a respeito de apostasia. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos voltar para o Senhor e Consumador da nossa fé. Eu quero te fazer agora um favor, segundo a palavra de Deus. No capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que o Senhor está falando? O Senhor está chamando você ao arrependimento. Como que o Senhor está chamando você ao arrependimento? O Senhor está falando contigo. Você que tem deixado a sua casa espiritual virar uma bagunça. Eu estou te chamando ao arrependimento agora. Para que você recobre o teu ânimo. Para que você, em nome de Jesus Cristo, venha olhar para tudo isso que você tem feito. E falar assim, olha Deus, eu me arrependo de ser tão relapso a respeito das coisas do teu reino. Eu me arrependo, Senhor Deus de Israel, porque eu tenho deixado de adorar o Senhor, deixado de buscar ao Senhor. Eu tenho abandonado a tua casa. Mas o Senhor está dizendo que eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do teu coração. Ele está dizendo assim, olha, eu preciso entrar aí porque o teu coração está fechado para mim. A tua mente está fechada para mim. Eu tenho dito que o teu corpo é o templo do meu Santo Espírito, mas você tem colocado o meu Santo Espírito para fora do teu corpo. Eu não habito mais nessa tua casa. É necessário que você abra a porta do teu coração para que eu venha entrar. O Senhor, ele não é intruso. O Senhor, ele é respeitoso. Então, o que vai acontecer? Você vai falar, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu abro o meu coração. Eu abro a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de todos os males que eu tenho feito para o Senhor. De tudo que eu tenho feito, que eu tenho maltratado o meu próprio corpo. Eu tenho feito coisas terríveis com o meu próprio corpo. Porque o corpo só vai estar perfeito quando nós adoramos a Deus. O corpo só vai estar perfeito quando nós ajoelhamos diante de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados e das nossas falhas. Então o Senhor, ele vai perdoar os teus pecados. Nós precisamos então, em nome de Jesus Cristo, falar, Senhor, eu me arrependo. Eu quero ser lavado, remido, transformado pelo poder do teu Santo Espírito. Aí o Senhor vai fazer uma obra assim, linda na tua vida. Tu precisa primeiro servir ao Senhor. Tu precisa deixar o Senhor agir com poder e bondade. Então deixa o Senhor entrar no teu coração. Deixa o Senhor fazer uma obra que venha te dar prazer. Porque quando nós servimos ao Senhor, nós entendemos esse propósito de Deus para a nossa vida, a culpa, ela cai. Davi, ele vai dizer assim, enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos doíam dentro de mim. Mas quando eu compreendi que eu tinha que abrir a minha boca, confessar os meus pecados,
E assim fiz. Foi algo assim que foi como um bálsamo. O Senhor veio sobre mim com as suas mãos potentes. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, então, abrir as portas do nosso coração para Deus. E ele está dizendo: a igreja de Laodiceia, em sua próspera autossuficiência e seu mundanismo, tinha rejeitado o Senhor Jesus Cristo. O convite de Cristo, como estando fora da porta da igreja, é um apelo à sua comunhão com qualquer pessoa que se arrepende da mornidão espiritual. No seu versículo 21 ele diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. No versículo 22, ele vai dizer assim aos estudiosos: devemos sempre ter em mente a distinção entre as igrejas locais e o Espírito Santo. As igrejas estão subordinadas ao Espírito de Deus e a sua palavra inspirada. Essa distinção entre o Espírito, as igrejas locais, pode ser expressa através das seguintes verdades bíblicas. O Espírito não é propriedade das igrejas, nem de qualquer instituição humana. Ele é o Espírito de Deus e de Cristo, e não o Espírito das igrejas. O Espírito é livre para operar onde ele quiser, de conformidade com os padrões justos de Deus. O Espírito Santo representa o senhorio atual de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as igrejas. O Espírito e a sua palavra são a autoridade final. As igrejas devem constantemente julgar as suas próprias normas de fé e conduta pelo Espírito Santo. Uma igreja deve depositar a sua fé, aleluia, noutra igreja? Não. Nem obedecer e seguir outra igreja, mas sim obedecer à palavra do Senhor. O Espírito é a palavra inspirada. São maiores do que as igrejas históricas. O Espírito Santo permanecerá em qualquer igreja, aleluia, somente à medida que esta permanecer fiel a Cristo e a sua palavra, e observar que o Espírito, aleluia, disser às igrejas. Amém? Então, esta é uma palavra que o nosso Deus, ele traz a respeito da igreja de Laodiceia. E nós precisamos ser a Laodiceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite, nos arrependendo e buscando ao Senhor para que Ele venha restaurar por completo as nossas vidas na sua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos favorece. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos na Tua graça, no Teu conhecimento. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer com que nós sejamos, ó Pai, fortalecidos. Que nós sejamos, ó Pai, cheios, ó Pai, do Teu Espírito Santo, da Tua presença. Que nós venhamos, ó Pai, ver o Senhor agindo com poder e bondade. Então faça, Senhor Deus, com que nós, aleluia, reconheçamos, ó Pai, o Teu senhorio, a Tua presença, Senhor Deus, na nossa casa, na nossa vida, a Tua presença, Senhor, na vida dos nossos filhos, ó Pai. Deus, no nosso dia a dia. Amado Pai querido, tira, Senhor Deus, aleluia, todo endurecimento do coração, todas as escamas, ó Pai, dos olhos. Faça, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, tirar, Senhor Deus, toda a surdez dos ouvidos, ó Pai, que venhamos ouvir e ouvir a Tua palavra. Faça toda a diferença, pois nós precisamos do Senhor.
Nós precisamos, ó Pai, do agir do Teu Santo Espírito. Vai de encontro, ó Pai, a todos os nossos amados irmãos, ó Pai, sem distinção, ó Pai. E traga-os, ó Pai, novamente à Tua presença. Faça com que cresçam, ó Pai, na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Recebam uma bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém e amém. Muito obrigado a Deus por esta noite. Amém? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor. Glórias a Deus. Está terminado em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite, um bom descanso.